porque José entendeu o que da questão. E eu quero conversar com você nessa noite sobre fé. Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Tá? Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu vou trabalhar com a versão NVI. E o tema da minha palavra eu tirei justamente de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que ele começa dizendo que fé é a certeza. Então o tema da minha palavra é fé é a certeza. Olha o que diz aí a partir do versículo 1 de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças mais uma vez por essa noite, por estarmos juntos, por podermos estudar a tua palavra juntos. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, Espírito Santo, é aquele que inspirou esta palavra. Então o Senhor é aquele que pode revelar essas verdades ao nosso coração. E não apenas à nossa mente, mas ao nosso espírito. E nós queremos que o Senhor nos abençoe neste momento, com um espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nós queremos terminar, ao término deste momento aqui, ter aquele sentimento, aquela convicção de que o Senhor falou conosco, Pai. O que nós mais queremos é receber do Senhor neste momento. Então, ó Espírito Santo, tenha liberdade de ministrar em nós, de ministrar a nós. Rogamos assim, pela ação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pensando sobre isso, que fé é a certeza, a primeira coisa que o livro de Hebreus fala lá no capítulo 11, versículo 1, ele começa dizendo, definindo fé. Ele diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. E é muito interessante que ele fala e afirma que a fé é a prova daquilo que não vemos. Sabe aquela situação que muitas vezes você tem uma plena convicção de algo que vai acontecer, que Deus já te deu, e que você olha para... É tanta convicção que você, ao falar, é como se você estivesse vendo aquilo que você, no seu coração, no seu interior, acredita. Então, quando ele diz que a fé é a prova daquilo que vemos, a fé, ela concretiza algo no nosso interior, mesmo antes daquilo se tornar visível aos olhos dos outros. Então, uma das coisas que você precisa lembrar e ter na sua cabeça, no seu coração, é como está aquilo que você diz crer. Se aquilo é tão concreto como este copo d'água nas minhas mãos, se aquilo é tão concreto como esse microfone na minha mão, se aquilo é tão concreto como esse óculos na minha mão, porque a fé é a prova daquilo que não vemos. Quero dar um exemplo para vocês.
Lá em Lucas capítulo 17, o versículo 11, existe uma experiência que Jesus viveu com 10 homens leprosos. E diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Fala comigo assim: enquanto eles iam, foram purificados. Quando eles falam com Jesus, o desejo do coração desses 10 homens leprosos era que eles fossem curados. Esse era o grande desejo do coração deles. E é interessante que você não vê Jesus impondo a mão sobre eles e dizendo para eles: recebam a cura, recebam a cura. E nem naquele momento, de forma instantânea, na presença de Jesus, eles foram curados. Mas Jesus liberou uma palavra sobre a vida deles. Jesus disse a eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. O ir mostrar-se ao sacerdote, um leproso só podia ir ao sacerdote caso ele não tivesse mais lepra. Então, quando eles creram nessa palavra de Jesus, se ele está mandando nós irmos nos mostrar aos sacerdotes, isso quer dizer que enquanto nós estamos caminhando em direção à sinagoga, em direção ao sacerdote, nós seremos curados. Eles creram nisso. E enquanto eles caminhavam em direção ao sacerdote, para se mostrar ao sacerdote, diz a Bíblia, que eles foram purificados, que eles foram curados. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer que quando eu creio numa palavra que Deus liberou, eu ando sobre ela. Mesmo que instantaneamente eu não esteja vendo nada, mas no meu interior, se eu crer, eu vou ver aquilo se concretizar. Porque é tão interessante, né? Existe um ditado popular que vem da experiência de Jesus com Tomé, de Tomé com Jesus. Quando nós dizemos assim: eu só creio se eu ver. Só vendo para acreditar nisso. Eu recebi um vídeo de um amigo. Deixa eu ver se eu consigo. Por favor, pega aqui meu celular, alguém. É um vídeo de um cara que está no ML. Eu acho que é no ML, gente. Em Paraopebas, no Pará. E esse cara morre de Covid. Meu celular sendo entregue com devidos cuidados. Esse cara morre de Covid. E enquanto ele está lá, não sei se já devia ter feito aquela limpeza que faz no corpo, aquela coisa toda. Eu não posso estragar, né, gente, a surpresa. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês rapidamente. Deixa eu ver se eu acho, um momento só. Não estava no script, mas eu lembrei agora. E eu quero mostrar isso para vocês. Estou mandando aqui para a nossa mídia eficientíssima, este homem de Deus que está ali em cima. Esse que mandei para você. Observa o que acontece. Recebeu? Então eu mandei. Peraí, queridinho, um momento só, gente. Sim ou não? A gente está indo no processo. Eu mandei para os dois que eu tenho aqui. Mandei para o teu pessoal e mandei para o SNT. Chegou? Espera aí, gente. Um momento de suspense. Interessante.
No meu telefone foi. Ah, chegou, gente. Chegou. Olha o que aconteceu. Vejam essa cena. Não tem som, tá? É um vídeo, como é um vídeo de uma câmera de 1 ml, de um hospital, então não tem som. Mas eu quero que vocês vejam o que aconteceu. Parece aqueles filmes de suspense, entendeu? Parece aquele filme. Olha o que aconteceu, gente. Tenham paciência. Estão vendo alguma coisa acontecer? Eis que o lençol começa a se mexer. Uma mão aparece. Eu fico imaginando o desespero dele quando ele vai tomando consciência. Olha isso, gente. Olha isso. Observa que ele, com dificuldade, ele pega uma perna, põe para fora da maca. Olha isso. Pronto, vai terminar aí. Isso é ou não é impactante, gente? Isso é impactante. O cara ressuscitou. Eu não sei qual foi a explicação médica, né, para essa situação, para esse fato. Né? E como nós estamos na época de muitos fake news, né? Então, eu mandei para o meu amigo, né, que mandou isso. Ele falou assim, ele manda para mim, encaminha o vídeo e diz assim: em Paraupebas, homem é dado como morto por Covid-19 e seu espírito retorna ao corpo físico após 5 horas. Isso aconteceu com ele após 5 horas dele estar naquele lugar. Aí eu mando perguntar para o meu amigo: isso é verídico? E meu amigo responde assim: sim, é verídico. Itamar foi em outro mundo e voltou. Isso é verídico? Sim, é verídico, porque este meu amigo e esse meu amigo não é o que ressuscitou aí não, tá, gente? Mas esse que mandou o vídeo para mim é um amigo meu que passou mais de 70 dias numa UTI e ele teve uma experiência com Deus sobrenatural. Então ele falou assim: é tão verídico quanto a minha experiência de ir e voltar. Então assim, eu estou dizendo, porque eu faço questão de mostrar isso para vocês. Porque, querido, observa bem a experiência desses 10 leprosos. Jesus vira para ele e diz para ele: vão mostrar-se aos sacerdotes. E diz a Bíblia que enquanto eles iam, eles foram curados. Você está sendo chamado, eu estou sendo chamado para viver dias de plenitude, mas eu e você só vamos viver dias de plenitude se nós decidirmos andar sobre a palavra de Deus que já foi liberada sobre as nossas vidas. Se nós não decidirmos fazer isso, gente, nós não vamos experimentar o que Deus tem falado para as nossas vidas. Por isso que no sábado nós vamos começar um curso chamado Disciplinas Espirituais. E o primeiro tema que nós vamos discorrer é justamente Jesus e as Escrituras. Esse é o tema. Tudo que nós vamos ver de disciplinas espirituais, nós vamos ter Jesus como a nossa referência. Vamos falar sobre oração, Jesus e a sua vida de oração. Vamos falar sobre jejum, Jesus
e a sua vida, a sua prática de jejum, e assim sucessivamente. Então, a fé é a prova daquilo que não vemos. Aqueles homens, eles não viam, quando Jesus falou a palavra, eles não viam a cura no corpo deles, mas à medida que eles caminhavam, aquela palavra se tornou realidade. Deus está dizendo para você e para mim que à medida que nós caminharmos sobre a palavra dele, nós vamos ver ela se concretizando nas nossas vidas. Então, fé é a prova daquilo que não vemos. Uma outra coisa importante sobre a fé, e que eu quero deixar para você nessa noite, é que a fé constrói um memorial diante de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Existe um memorial construído por Caim, por causa da sua confiança em Deus. Por Caim não, por Abel. Abel conseguiu dar a Deus uma oferta agradável, porque ele confiava em Deus, e esse memorial, que essa oferta, ou que essas ofertas construíram diante de Deus, até hoje ainda fala. Até hoje ainda fala. Então, assim, isso que eu quero dizer com isso, que toda a sua dedicação, toda a sua entrega a Deus, toda a sua busca por Deus, o colocar o reino de Deus em primeiro lugar, meu querido, isso é uma construção de um memorial diante de Deus. Isso me faz lembrar de Neemias falando para Deus, e você encontra essa expressão 3 vezes no livro de Neemias, ele dizendo para Deus: lembra-te de mim para o meu bem. E é interessante que Neemias estava falando isso baseado naquilo que ele estava fazendo, ou que ele tinha feito. Existe uma expressão nos Salmos de Davi, que ele diz assim: pesa-me segundo a minha justiça. Sabe o que é isso, gente? É você ter consciência do que você tem construído diante de Deus. Esses homens, eles não tinham medo de ser ousados diante de Deus. A fé me faz ser ousado diante de Deus. Quero lembrar de uma situação de Moisés. Eu acho o relacionamento de Moisés com Deus simplesmente fantástico. Tem um momento no livro de Êxodo que Deus enche a tampa com o povo de Israel, fala para Moisés: Moisés, sai da frente, que eu vou acabar com este povo e fazer de ti uma grande nação. É como se Moisés virasse para Deus e falasse assim: Pai, respira fundo, recobra a sensatez. O que vão dizer de ti? Que o Senhor tirou este povo, que era escravo no Egito, com a promessa de levar este povo para uma terra que mana leite e mel, e aí o Senhor de repente decide destruir este povo, e aí essa promessa não é cumprida. Sabe o que vão pensar? Vão pensar que o Senhor não teve capacidade de fazer isso. Deus vira para Moisés: ok, mas vou mandar algumas cobras, algumas serpentes, e muitas serpentes invadem
invadem o arraial de Israel. Muitas pessoas são picadas, são mortas. E aí Deus manda Moisés construiu uma serpente de bronze. E quem olhasse para aquela serpente seria curado. Mas observa que tudo isso começou de uma conversa de Moisés com Deus. Quando eu falo para você que a fé constrói memorial diante de Deus, e eu pego o exemplo de Caim, a fé me leva a fazer coisas como Caim, oferecer um sacrifício, que nem Abel, oferecer um sacrifício, uma oferta superior à de Caim. É porque o meu coração está inteiro, o meu coração está confiante em Deus. Então, por isso, Abel conseguiu fazer o que ele fez. Deus quer ver você e eu sendo ousados nele. Não é tempo de timidez, gente. Fala assim comigo: show timidez, show medo, show constrangimento. É tão interessante que eu acho muito engraçado. É que tem horas que nós somos tão tímidos na nossa fé. Eu não aguento aquela oração, gente. Tem gente que termina de orar e desfaz da sua oração. Ora com fé, aí depois fala alguma coisa que diz tudo aquilo que ela orou. Mas vamos ver o que Deus vai fazer. Caraca, acabou de orar, gente. Declarando por fé, declarando isso, declarando aquilo outro, e fala assim, vamos ver o que Deus vai fazer. E tu não tivesse orado. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Quero que você grave isso na sua mente e no seu coração. 1 João 5, 14 e 15. Olha o que diz aí. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se eu oro segundo a vontade de Deus, parafraseando, se eu oro segundo a vontade de Deus, Ele me ouve e eu tenho convicção que Ele me ouve e me responde, pronto, então já está feito, amém. É isso aqui, gente, que esses 10 leprosos viveram. É isso aqui que fez com que, essa atitude que fez com que Abel construísse um memorial diante de Deus. Mas isso passa por um conhecimento experimental de Deus. A grande questão de muitos de nós é a falta de uma vida de conhecimento experimental de Deus. Jesus fala assim, o que você quer dizer com isso? Jesus fala assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vivemos num desequilíbrio como igreja. E como igreja, não estou falando como igreja Sara Nossa Terra do Centro. Estou falando como a igreja de Jesus. Existe um desequilíbrio em boa parte da igreja. Alguns conhecem só as Escrituras, se mantêm firmes nas verdades de Deus, são até mesmo radicais naquilo que eles creem, mas não têm experiência com o poder de Deus. Alguns têm muita experiência com o poder de Deus, mas são infantis no conhecimento das Escrituras. Por isso que Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas andam juntos. Quando você olha Paulo escrevendo aos Coríntios, eu acho que em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer que a pregação dele não foi simplesmente uma pregação persuasiva, de conhecimento,
mas carregada de poder. E ele fala que o reino de Deus não é apenas de palavra, mas de poder. As duas coisas têm que andar juntas, esses dois ingredientes, palavra e poder. Posso falar uma coisa? Se eu não conhecesse o poder de Deus, só conhecesse a teoria, só conhecesse a palavra, mas eu não tivesse uma experiência, uma vivência com esta palavra, me levando a experimentar do poder de Deus, eu não estaria aqui. Vindo da onde eu vim, eu não estaria aqui. Porque eu estava acostumado, gente, no ambiente que eu vim, desde criança, eu estava acostumado a ver o sobrenatural. Então, se eu me converter, ter uma experiência com Deus Todo-Poderoso, e não experimentasse o sobrenatural de Deus, eu não estaria aqui. A fé é a certeza. É a prova daquilo que não vemos. A fé, ela constrói um memorial diante de Deus. E por último, a fé agrada a Deus. E aí eu quero pegar a vida de Enoque. Nós podemos dizer, fala comigo assim, o segredo de Enoque era a fé. Esse era o segredo de Enoque, gente. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É interessante que quando você vê o livro de Hebreus amplia um pouco mais a experiência de Enoque, que está lá em Gênesis. Porque fala só assim, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. É só isso que você encontra em Gênesis sobre Enoque. Aí você fala assim, mas por quê? Que esse homem andou com Deus e Deus o tomou para si, está aqui, gente. Porque interessante que ele recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. Testemunho de quem? Quem testemunhou sobre Enoque, de que Enoque tinha agradado a Deus? O próprio Deus. Vou brincar um pouquinho, tá? É aquela situação, Deus olhou assim para Enoque e falou assim, tu é o cara, vem para mim. Deus está procurando homens e mulheres assim. Homens e mulheres que enchem o coração dele de satisfação, porque confiam nele. Porque independente das circunstâncias, estão com os pés nele. Porque independente das lutas, dos fracassos, das perdas, estão com os pés nele. Aí eu me lembro de uma declaração de uma mulher fantástica, chamada Corrie ten Boom, uma polonesa, que viveu no campo de concentração. E quando ela sai de lá, ela sai com uma fé que ela, quando entrou lá, não tinha. Porque a crente mesmo era a irmã dela. Enquanto ela se amargurava, se enchia de raiva dentro do campo de concentração, por todos os maus tratos que os alemães faziam, quem estava ali passar, a irmã dela ministrava no coração dela perdão, fazendo ela ver aquela situação do ponto de vista de Deus. E a Corrie ten Boom não conseguia entender aquela fé que a sua irmã tinha.
Mas ela teve uma experiência com Deus naquele lugar. Existe um filme sobre a vida dela, um filme muito antigo. Não sei se você encontra em algum lugar, chamado Refúgio Secreto. Eu me lembro quando eu era muito novo convertido, desse filme passando pela TV Bandeirantes, em preto e branco, de tão antigo que era. E a Corindembum tem uma frase que eu acho simplesmente fantástica, uma declaração de fé. Essa mulher fala que fé é você confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias não lhes dá motivo de fazê-lo. Isso é fé. Vou repetir. Fé é você confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias não lhe dão motivo de fazê-lo. Isso é fé. Deus está querendo e procurando homens e mulheres que tenham esse tipo de fé. Essa fé que repousa no caráter dele, em quem ele é. A nossa vida rasa de adoração a Deus é a falta de conhecimento profundo de quem Deus é. Esteja numa reunião de oração e fala assim para o grupo que está com você: ninguém vai pedir nada, mas vamos adorar a Deus, vamos nos concentrar no caráter de Deus. Ressalta as qualidades de Deus. Você vai ver que poucas pessoas têm muitas coisas para dizer para Deus sobre Ele mesmo, porque não conhecem. E quando a Bíblia fala de Enoque, da experiência que esse homem teve de arrebatamento, de não ter experimentado a morte, a Bíblia fala que Deus arrebatou Enoque, porque ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E o autor de Hebreus faz uma transição muito natural para um versículo que nós deveríamos conhecer de cor, que é Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E olha isso, crente, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ninguém vai para Deus, ninguém busca Deus e sai dali com as mãos vazias, porque a Bíblia fala que ele recompensa aqueles que o buscam. A fé agrada a Deus. Esse foi o grande segredo de Enoque. Para nós vivermos dias de plenitude, nós precisamos crescer em fé. E o meu objetivo, nosso objetivo, como líderes dessa igreja, é levar essa igreja a crescer em fé. Mas não tem como essa igreja crescer em fé sem crescer em conhecimento de Deus, em conhecimento experimental de Deus. Não tem como. Eu estou trabalhando com jovens e eu tenho atendido dois deles muito queridos, e um deles estava usando um colar, e desde quando eu vi com aquele colar, com uma pedra verde no colar, que eu fiquei muito incomodado. Mas eu não sou daqueles que, querido, tira esse colar, porque esse colar não está me incomodando, não sou desses. Mas me deu um incômodo. E dias atrás, acho que foi semana passada, nós estávamos juntos aqui na igreja conversando, e eu, depois que conversei com eles, eu quero orar por vocês. Trouxe ele para perto de mim e comecei a orar com eles. E quando eu estava terminando a oração, ele falou assim: pastor, espera aí. Eu falei: o que foi?
ele falou, esse negócio está me queimando. O cordão que ele estava usando, que tinha uma pedra verde aqui, encostava na pele dele, no corpo dele, e aquilo queimava ele. Ele falou, esse negócio está me queimando, pastor. E aí ele tirou o cordão, falou, não quero mais usar isso não sei o que é isso, não sei que influência tem isso. Eu só sei que enquanto o Senhor orava, isso me queimou. Eu gosto disso, gente. Sabe por que eu gosto disso? Porque é o poder de Deus se manifestando. E as pessoas precisam conhecer as Escrituras, mas conhecer o poder. Quando você vê a história de Enoque, e Deus dizendo que ele ganhou, que ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus, querido, quando você junta as duas coisas, Escritura e poder, não tem como você não satisfazer o coração de Deus. Não tem como as pessoas não crerem naquilo que você está testemunhando. Vou lembrar da viúva de Sarepta, depois que Elias entrega o filho dela vivo, ela vira para ele e fala assim para ele, agora eu vejo que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdadeira. Que seja assim com as nossas vidas, que as pessoas possam declarar, reconheço que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que a palavra de Deus na tua boca é verdadeira, por causa dos sinais e prodígios que Deus vai operar em nós e através de nós, porque nós temos esta fé, que é a certeza. Quero adorar a Deus neste momento. Enquanto nós adoramos a Deus, eu quero que você oferte ao Senhor, e eu quero lembrar da palavra de Hebreus 11:4, quando fala da oferta de Abel a Deus, que diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Que a sua oferta, que o seu dízimo, construa também um testemunho diante de Deus. Você que está nos acompanhando pela internet, aí tem a nossa conta, tem o CNPJ, que é o nosso Pix, e se você for fazer um depósito, uma transferência, não esqueça de colocar os 19 centavos, que é a nossa identificação na estrutura nacional. Então vamos orar, adorar a Deus enquanto você oferta e entrega o seu dízimo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que amei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importa
circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Senhor, nós queremos Te dar graças, porque o Senhor tem nos chamado nesses dias a crescermos em fé, a crescermos na nossa confiança em Ti. E isso caminha junto, Senhor, com o conhecimento da Tua palavra e com o conhecimento do Teu poder. E nós queremos, Pai, crescer em Ti de maneira equilibrada, conhecendo as Escrituras e conhecendo o poder do Senhor. Vendo o Senhor fazer o que o autor de Hebreus diz, que o Senhor testemunhava juntamente com os discípulos, através de sinais, prodígios, milagres e distribuição do Teu Espírito segundo a Tua boa vontade. É dessa maneira, Pai, que nós queremos ver o Senhor agindo nesses dias. É dessa forma que nós queremos estar crescendo no Senhor. Que o Senhor santifique cada uma dessas sementes, Pai, e que elas sejam multiplicadas, que elas prosperem, Senhor, com um toque especial da Tua graça. Que essas sementes abram portas, que essas sementes, Pai, dirija e traga novas oportunidades, porque o Senhor diz que se nós fôssemos fiéis, o Senhor repreenderia o devorador, abriria a janela dos céus e derramaria sobre nós bênçãos sem medidas. Que possamos experimentar isso, Pai. Que possamos experimentar isso. E eu oro, Senhor, ainda, pedindo que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade. Nos dá a porção de fé que precisamos para ver a Tua palavra se cumprindo em nós. A palavra que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Como o Senhor disse, Jesus, a esses leprosos, que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, e enquanto eles iam, eles foram curados. Mas é porque no coração deles, quando eles ouviram aquela palavra, eles já estavam curados aos olhos deles. E é assim que o Senhor quer que nós caminhemos contigo, e que seja essa a nossa realidade de vida, porque o Senhor tem para nós nesses dias de plenitude, Pai, e a Tua palavra, ela nos dá a lente certa para enxergarmos cada circunstância que nós estamos inseridos. Faz isso assim, Pai, e glorifica o Teu próprio nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nos livra, Senhor, do homem mau, nos torna invisíveis aos olhos do inimigo e nos abençoe com uma colheita sobrenatural, que seja assim. Deus o abençoe, querido. Deus o abençoe com uma porção maior de fé.